Minha diretoria, vai chegando ao final o pior Brasileirão de todos os tempos. E aí, quando eu falo isso, eu acho que a maioria das pessoas concorda comigo, né? Um Brasileirão sem público, um Brasileirão com calendário apertado. Ninguém jogou grande coisa. Em momento nenhum você tem um time que você fala, pô, esse time tá voando. Ninguém fez isso em nenhum momento. Muito resultado baseado naquele que é pior, né? Que é menos pior. Assim, não tem o craque do Brasileirão, não tem o grande jogo do Brasileirão, não tem o grande time, não tem a grande arrancada, não tem o grande... Não tem. Se ganhar o Flamengo, o flamenguista vai comemorar o título com a sensação de dívida. Ou seja, assim, ó, ganhei, mas era para eu ter ganhado com 15 pontos de vantagem com o time que eu tenho. Era para eu ter jogado muito mais do que eu joguei. Afinal de contas, o Flamengo está fora. Se a gente for separar as análises pelos candidatos a título, vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo está fora da Libertadores da Copa do Brasil há muito tempo. Então o Flamengo é um dos raros times que tem um puta de um elenco, um puta de um time, entrosado, porque já jogava junto ano passado, e em momento algum apresentou um puta futebol. Então esse tá devendo. Esse aí, mesmo campeão brasileiro, o flamenguista vai comemorar o título falando, mas não era isso que eu esperava. Né? Não precisa jogar igual a 2019, mas também não pode jogar o futebol oscilante e meia boca que o Flamengo jogou essa temporada. Então, na minha opinião, o Flamengo é o grande favorito ao Campeonato Brasileiro. Eu sempre disse isso aqui em todos os vídeos, durante todo o campeonato. Acho que na hora que o Flamengo levar a série e ganhar, eu jogo o Flamengo vai ganhar. Porque o Flamengo tem muito mais time. O Campeonato de Pontos Corridos é muito fácil você imaginar quem vai ser campeão com o elenco que o Flamengo tem. Então, quando o Flamengo tiver no bolo, na hora que decidir, o Flamengo tende a ganhar. Pode ser que o Flamengo perca o jogo para o Internacional e perca o título? Claro que pode, futebol, nós vamos ter aí poucos jogos. Porque o Flamengo não tem a diferença de pontos que ele deveria ter nesse momento do campeonato. O Flamengo deveria estar sendo campeão com muita tranquilidade pela discrepância que ele tem de time em relação aos outros e porque os outros focaram em outros torneios e ele não. O Flamengo esteve fora nas oitavas da Libertadores e logo em seguida perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil. Então, o Flamengo não teve esse perrengue que os outros tiveram. E tem mais elenco, tem mais time e tal. O Flamengo deveria estar com uma vantagem mais considerável pela lógica. Graças a Deus o futebol não tem lógica, a gente gosta por causa disso. Mas o Flamengo é o favorito ao título brasileiro, mas não é o que o Flamengo se esperava do Flamengo nessa temporada. Eu não estou falando de resultado, ganhar o título brasileiro é grandioso. O Flamengo ganhou mais 4 títulos no começo do ano. É uma ótima temporada do Flamengo, mas o futebol apresentado em momento nenhum convenceu o torcedor do Flamengo. Pula para o Internacional. O Internacional começou o ano muito bem. Teve uma troca de técnico conturbada, né? O Cudê deixou o time, assumiu o Abel, o pessoal não gostou, os primeiros jogos muito ruins, quase eliminou o Boca Juniors lá e tal, enfim. E dali pra frente se ajeitou, começou a ganhar, teve uma arrancada no Brasileirão. Jogou pra caralho? Não, em nenhum momento, nem com o Cudê, nem sem o Cudê. Sempre foi criticado, os treinadores sempre foram criticados e tal. Em nenhum momento o Internacional teve um futebol que convencesse, falou, pô, que do caralho. É do caralho você ter um time que não é candidato a título brasileiro inicialmente e chegar na liderança, faltando 3, 4 rodadas, do caralho. Né? Só que o futebol apresentado também, em momento nenhum, entra para a história dos grandes campeonatos brasileiros como um time que fez algo grandioso. São Paulo. Em algum momento do ano, o São Paulo teve um futebol foda, que levasse o São Paulo à liderança incontestável, com um grande... O São Paulo teve alguns jogos pontuais. O São Paulo teve um momento. Quando ele eliminou o Flamengo, o São Paulo se encheu de moral e os jogos seguintes o São Paulo foi muito bem. Né? Quando pegou o Grêmio no mata-mata, perdeu. Quando pegou o Campeonato Brasileiro como líder, ele falou, então agora você tem que jogar, você é o líder, o São Paulo despencou, né? Não conseguiu ganhar de mais ninguém. E isso mostra uma fragilidade emocional, uma fragilidade tática, técnica do time, que é evidente. Né? Quando você está vindo de baixo, tá todo mundo jogando o teu jogo e você é o desafiante, você que tem que bater nos caras. E aí o São Paulo conseguiu bater em muita gente. Quando o São Paulo foi lá pra cima, os adversários olharam pro São Paulo e falaram, agora eu tenho que bater no São Paulo. Todo mundo enxergou óbvio, marca o São Paulo em cima, toma a bola do São Paulo, ganha do São Paulo. O São Paulo não tem segunda opção. O jogo do São Paulo é pá, tocando pro lado o tempo inteiro, tal, não sei o que, até chegar na área adversária. Se eu conseguir marcar os caras em cima, eu não vou chegar. Né? E todo mundo percebeu isso e matou o São Paulo com alguma facilidade, além de alguma coisa errada que aconteceu ali dentro. Claramente tem alguma coisa errada ali no time de São Paulo, né? Que a coisa estava aqui, de repente despencou e tem alguma coisa errada ali. Palmeiras, foco na Copa do Brasil e na Libertadores, tinha possibilidade de disputar o título brasileiro, abriu mão, fez aquilo que deveria ter feito, que é disputar os outros torneios que pagam melhor e que, na minha opinião, são muito mais marcantes do que o Brasileiro de Pontos Corridos, fez o que tinha que ter feito. Grêmio, mesma coisa, focou nas Copas, como sempre faz, cagou pro Campeonato Brasileiro, quando chegou ali perto, desfalques, não conseguiu render e tal, e o Grêmio ali focado na final da Copa do Brasil também, mais uma vez o Grêmio faz um ano onde o Campeonato Brasileiro para ele não é interessante. É muito nítida que a decisão da diretoria do Grêmio, juntamente com o Renato, é de que o Campeonato Brasileiro não é o que o gremista quer. Por mais que alguns gremistas hoje briguem muito com isso, falam, pô, não, mas eu queria ganhar o brasileiro e tal, eu queria levar o brasileiro a sério um ano. Fica evidente, né? O Grêmio sempre chega ali entre os primeiros, mesmo não focando. Então fica na cabeça do torcedor do Grêmio o seguinte, pô, quantos brasileiros eu deixei de ganhar nos últimos anos? Eu tô aqui há 5 anos com o Renato Gaúcho, tô há 5 anos bem, disputando o título há 5 anos. Pô, faz 5 anos que eu tô chegando perto ali e não tô jogando o Campeonato Brasileiro com seriedade. Será que se eu jogasse eu não ganhava um?
acho que ganharia. Pelo menos 1 ou 2 o Grêmio poderia ter chegado mais forte. Esse aqui não foi o caso, até por incompetência mesmo, o Grêmio não se acertou. Teve uma arrancada de vários jogos sem perder e tal, de repente desandou tudo de novo e não conseguiu manter. E enfim, então o Grêmio também... Não, o Santos, tudo que ele tinha, ele jogou na Libertadores da América com toda a razão do mundo. Né? O Fluminense é um puta tatu na árvore, ninguém entende exatamente como é que o Fluminense está ali. Não porque não seja mérito do Fluminense, mas assim, o Fluminense em momento nenhum jogou um grande futebol. Né? Em nenhum momento do campeonato o Fluminense jogou bem, mas o Fluminense fez ponto na hora que tinha que fazer ponto. O Fluminense perdeu muito pouco ponto bobo. Né? O Fluminense ganhou ali do Fortaleza, ganhou do Bahia, pegou 4 times do Z4, bateu nos 4. Então o Fluminense ele foi muito constante durante o campeonato no sentido de não perder ponto idiota. Isso botou o Fluminense ali em cima. Não tem time para ser campeão, disputar título. Já está muito acima do que se esperava dele. O torcedor do Fluminense tem que estar feliz pra caralho. Né? Então o futebol não é do caralho, mas porra, dentro do que o Fluminense tinha, o Fluminense está entregando, pelo amor de Deus. Né? Só exaltar. Estou esquecendo de alguém, será? Dos primeiros ali? Ah, e o Galo, porra. O Galo, cara, o Galo é o seguinte, o Galo foi um time que o Galo talvez tenha sido o time que em algum momento do Campeonato Brasileiro encheu os olhos. Durante 7, 8 rodadas, que seja, mas jogou um futebol do caralho. No começo do campeonato todo mundo falou, cara, que coisa maluca, o Atlético Mineiro sufoca o adversário, joga bem, mas isso foi no começo. Depois o Galo começou a ter problemas, o Galo oscila demais, perde um monte de jogo idiota. Né? Você não pode disputar um título brasileiro e perder um jogo pro Goiás. No momento em que você se torna um dos favoritos, o Atlético Mineiro hoje teria 64 pontos, estaria 2 pontos atrás do líder. Teria enorme possibilidade de ser campeão, mas perdeu um jogo pro Goiás. Então, sabe, você ficou olhando e fala, tá, então, mas quem é aqui? Né? E dito isso, cara, passei pelos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quando termina isso, a gente fala assim, nós vamos premiar alguém no final do ano. Mas essa premiação é muito por exclusão. Tipo, quem errou menos, quem fez menos pior, quem tinha mais gordura para queimar. Né? Porque ninguém fez um grande campeonato, ninguém fez uma grande temporada dentro do Brasileirão, ninguém vai sair dali com um título histórico e falar assim, foi do caralho. Porra, não tem herói do título, não tem ainda, né? Não tem o grande time, não tem a grande arrancada, não tem nada disso. Né? E não vai ter, provavelmente não vai ter nesse final. O título está muito ali em cima de Internacional e Flamengo, até porque os dois jogam entre si, dificilmente. Né? O Atlético Mineiro, para ser campeão, eles teriam que perder os jogos restantes, e eles vão jogar entre eles, então alguém vai fazer ponto. Então dificilmente sai de Internacional e Flamengo. Eu acho que o Flamengo, até por ter o jogo contra o Internacional em casa, tem vantagem. Do jeito que vai o São Paulo, é capaz do São Paulo na última rodada já estar fora da Libertadores, dependendo dos jogos do Fluminense. Assim como o Corinthians provavelmente não esteja disputando mais nada quando for enfrentar o Internacional. Esses dois jogos são muito chaves. Né? O Inter e São Paulo e Flamengo, o Inter e Corinthians, dependem muito de como o Corinthians e São Paulo vão estar focados nessa última rodada. Qual vai ser o grande objetivo dos dois? Esse é o grande, para mim, o grande parada do campeonato é essa. Claro que se o Flamengo passar antes e ganhar do Internacional, já na rodada que vem, o Flamengo se torna campeão brasileiro antes do último jogo. Mas se chegar na última rodada, é muito importante saber o que São Paulo e Corinthians vão estar fazendo na última rodada para determinar ali qual é o parâmetro. Né? O Flamengo joga no Morumbi, o Internacional joga em casa contra o Corinthians e... Só para confirmar aqui, São Paulo no Morumbi, Internacional em casa contra o Corinthians, para a gente saber o que esperar dessa última rodada. Mas é basicamente isso. Eu nunca vi um campeonato tão ruim na minha vida, seja qual for o vencedor, tem todos os méritos, parabéns, é justo e tal, mas, pelo amor de Deus, né, CBF? Pelo amor de Deus, né? Olha o campeonato que vocês arrumaram por causa da pandemia, gente. O que adianta você entregar um campeonato com 38 rodadas sem ninguém treinar? O que adianta você entregar um campeonato de 38 rodadas, sendo que 38 rodadas ruins? O que adianta? Não era melhor ter feito um turno só e um mata-mata no final? Exceção, pontos corridos, pandemia. Porra, o que custava ter feito isso? Todo mundo tinha jogado mais, tinha treinado mais, tinha se machucado menos. Olha a merda que vocês entregaram. Mas, né, o que importa é receber o dinheirinho da Globo no final do mês, né? Então, rapaziada, baixou o OneFootball? Então baixa aqui, ó, primeiro link da descrição. Na hora de sair do vídeo, já pega o OneFootball aqui, calendário. E ó, fica esperto com o calendário aí, porque esse dia eu tava vendo aqui, tomei uma surpresa, viu? Baixei meu OneFootball lá, já baixei, já tenho ele. Abri ali o calendário, comecei a olhar, falei, pô, então peraí, o Campeonato Brasileiro termina numa quinta. E domingo tem jogo do estadual. Que loucura, eu não sabia que ia ser tão rápido assim, você sabia? Se tivesse um OneFootball, você teria.